Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do CRP Talk. Dando continuidade à nossa discussão sobre como tecnologia se converte em resultados concretos, com foco em previsibilidade e governança. Hoje mergulhamos em um tema crucial para a sustentação e o futuro dos negócios, infraestrutura e segurança como pilares de resiliência e inovação. Vamos entender como o Grupo CRP Tech estrutura ambientes robustos e seguros, garantindo a continuidade operacional, protegendo os dados sensíveis e, acima de tudo, garantindo que a transformação digital seja um sucesso duradouro e confiável. Para essa discussão fundamental, contamos com um time que vivencia essa realidade diariamente. Com vocês, Alan Zago, diretor executivo, Danilo Silva, diretor privado, e Rogério Moura, diretor de operações. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Obrigado por estar participando aqui. E agora eu vou começar com as perguntas aí, para a gente entender um pouco mais como funciona, né, essa temática. O que mudou o risco de segurança no último ano para isso virar pauta de diretoria? A segurança como um todo, sempre foi crucial, mas eu acho que o nosso mundo, a cada ano que passa, cada vez mais conectado, fica mais visível as vulnerabilidades e fragilidades das empresas. E a gente tem visto, foi notório, notificado e noticiado nos canais, tanto de TV tradicional como mídias sociais, invasões, sequestro de dados. Então isso despertou essa necessidade das empresas a se movimentarem. Os gestores e CEOs que antes sempre viam a parte de infraestrutura ou a tecnologia como um todo como um custo, como um gasto, como algo oneroso, né, para o seu trabalho do dia a dia, viu que quando a perda de dados bateu na porta da empresa e ela se viu sem as suas informações, então a parte de segurança é algo que veio à tona e que nós, como empresa de tecnologia, a gente está com as ferramentas, tendo as condições de ajudar. Então, essa pauta, ela veio à tona, mas a gente já estava sempre trabalhando com segurança. E o trabalho híbrido, né? Depois da pandemia que se tornou uma realidade. Durante a pandemia, todo mundo acompanhou, a população foi obrigada a ficar em casa e trabalhar de casa, né? Não poderia parar. E as empresas tiveram que remodelar seu modelo de trabalho, né? Tiveram que dar acesso à estrutura da empresa para um trabalhador que estava remoto de casa. Então, esse cenário mudou muito da forma que as ameaças evoluíram, porque os computadores domésticos, né, ou o acesso a essa rede não estava projetado, as empresas não estavam projetadas a ter uma segurança efetiva, né, para abrir a sua rede para esses colaboradores. Então, a forma de trabalho, né, mudou bastante da pandemia para cá. Então, hoje o trabalho híbrido já é realidade. Muitas empresas não voltam mais, né, a trabalhar somente no escritório, vai ser uma realidade ali. E a evolução constante das ameaças, né? Hoje, os ataques estão muito mais sofisticados. Até com a ajuda da inteligência artificial, né? Até mesmo com a ajuda da inteligência artificial. Então, hoje a gente chama de phishing ali, né? Uma engenharia social para você se passar por alguém, está muito mais fácil, né? Os ataques estão bem mais engenhosos. Então, a inteligência artificial mesmo, ela, ao mesmo ponto que ajuda, ela também ajuda um cybercriminoso a criar essa sofisticação. Então, isso realmente fez com que, dos últimos anos para cá, a preocupação com segurança se tornasse muito mais forte. E no grupo também, né? É uma vertical hoje que nós damos muita atenção, né? Acho que é uma das maiores verticais do grupo, né? Onde nós estamos atuando fortemente, cada vez mais, né? Focado em buscar tecnologias, trabalhar com IA para fazer proteção também. Então, hoje, realmente, no grupo, a parte de segurança acabou sendo um dos principais pilares, né? Perfeito. Tu trouxe o ponto da IA, acho que é uma coisa que a gente consegue vivenciar bem, né? Cada vez a IA sendo mais realista e riscos, consequentemente, também vão aumentando. Se vocês tivessem que definir segurança bem feita em uma frase, qual seria? Eu não diria nem uma frase, mas em uma palavra: investimento. Quem sabe até outra, conscientização. Porque a segurança, a gente sempre fala segurança bem feita. A segurança, a gente imagina ela em camadas. Então, desde os colaboradores
que está na portaria da empresa, que usa um computador, ou até mesmo como o Alan citou, que pode ser pego através de uma técnica de engenharia social, o trabalho de conscientizar esse colaborador de como ele deve se portar, responder a perguntas a desconhecidos, até mesmo o corpo técnico que lida com a tecnologia do dia a dia. Então, essas camadas, o trabalho de conscientização, o trabalho de processo, o trabalho de tecnologia, ferramentas mesmo, softwares em si, é fundamental para que a segurança seja bem feita. Com certeza. Não definir a segurança em uma frase é muito difícil. É muito difícil, mas a segurança é feita de camadas, a gente tem que estar ali cuidando de todas elas, como o Rogério bem colocou, desde o usuário, né, fazendo o trabalho de conscientização do usuário, que o usuário é o elo mais fraco ali. O usuário é ele que está usando o dispositivo da empresa. Às vezes esse dispositivo, o usuário se conecta numa rede de um aeroporto, né? Às vezes ele... uma simples postagem de uma viagem que ele vai fazer, ele posta lá o bilhete dele para uma cidade, que um atacante ali que vê na rede social dele pode usar isso contra ele mesmo, né? Fazer uma engenharia social, de fazer uma extorsão ou de abrir uma brecha ali para ele falar algo que ele vai imaginar que seja lícito. Não, mas realmente estou viajando para tal lugar, então pode ser meu gerente do banco mesmo falando que eu estou usando cartão em tal lugar. Então, desde o usuário ali, que é esse elo que a gente fala que é um elo mais fraco, né? Desde investimento na tecnologia, na fronteira mesmo, que a gente se diz, né? No perímetro ali, para ataques externos da empresa não sejam bem sucedidos para dentro. E também na parte de recuperação, né? Porque hoje a gente não pode falar que não existe nenhuma tecnologia de cibersegurança 100% efetiva, porque os ataques evoluem o tempo todo. Então, a gente tem que pensar, se um ataque der certo, se furou o meu escudo ali, né? Eu preciso ter um escudo, mas se acontecer de furar meu escudo, ou esse escudo naquela hora não estava armado, como é que eu posso voltar ao meu ambiente de operação? Como é que eu posso minimizar a minha perca de dados? Como é que eu posso fazer com que esses dados, que na maioria das vezes são sensíveis, informações confidenciais, segredos industriais, informações pessoais, né, sei lá, de exame de pessoas, não caiam em mãos erradas, não sejam vazados. Então tem que se pensar nesse investimento que contemple todas as camadas, né, desde o usuário até a ponta do perímetro, né? Mas definir segurança com a palavra realmente é quase impossível, né? Mas assim, eu acho que, igual o Rogério falou e o Alan complementou aí, a questão hoje que investimento, né? Falar em investimento ou conscientização. E eu falo que a conscientização ela é 90% do trabalho. Porque se você conseguir conscientizar os seus funcionários do que é seguro ele fazer, do que não é seguro, isso já vai minimizar muita coisa, né? E hoje eu estou para te falar que 99% das empresas não fazem isso, né? Então, 99% das empresas acreditam que o cara de TI dele está protegendo o ambiente, né? Está protegendo a rede, está protegendo, né, os dados, e não é isso que acontece, né? Porque eu acho que a segurança ela começa na base, e a base é a conscientização, né? Às vezes o próprio empresário, né, compartilha um token para assinatura digital, sem saber do risco que isso ocasiona, né? Então ele não tem a ciência, né? Não tem a consciência ainda, né? Que é um risco ele compartilhar, por exemplo, uma senha de uso pessoal intransferível. Então ele dá um token que assina um documento. Exatamente. Esse token pode vazar e quantos documentos podem ser assinados se passando por esse empresário? Né? Inclusive falando um pouquinho disso, de segurança, né? Desse ponto, né, de segurança. Tem até um vídeo na internet, o pessoal testando num restaurante, né, o quanto é seguro as informações, né? E aí tem uma moça que ela tá no restaurante jantando, almoçando, e ela loga na rede social dela, começa a navegar tudo, e daqui a pouco o cara chega do lado dela e fala assim, posso te mostrar uma coisa? Ela, sim, esse aqui é teu usuário e senha do teu Facebook? Ela olha assim, mas como que você tem? Aí ele simplesmente, porque você acabou de logar no Wi-Fi da empresa, do restaurante. Restaurante, é público, né? Exatamente. E aí, assim, isso é coisa... Se fizer um experimento, né, imagina quantas pessoas fazem isso, né, dentro de outros ambientes. Né? E é uma coisa assim, considerando que hoje a gente está sempre conectado, eram coisas que não deveriam acontecer. Mas aí, como vocês falaram, falta aquele investimento na base. Eu vou só dar o Wi-Fi para o cliente. Não vou me preocupar com a segurança dos dados. Conscientizar ele, né, de como usar de forma adequada. Exatamente. E quais
seriam os 3 controles mínimos que reduzem os impactos? Vocês pensando aí, tu trouxe caso, trazendo um pouco da realidade de vocês, que vocês gostariam O de nosso fazer. dia a dia é que a gente tenta minimizar os impactos, o que a gente julga mínimo seria pessoas, processos e a própria tecnologia, sistemas, softwares, que esse tripé que a gente acredita que é o mínimo para que a gente consiga fazer um bom trabalho. Em cima disso vai tendo os desdobramentos, né? Isso. Quando a gente fala de processo, é exatamente você ter processos não só, né, do teu dia a dia ali, mas A longo em prazo cima também. da longo prazo de segurança, realmente quais são os processos, porque tem vários pilares na segurança também que você pode estar trabalhando, né? Então é realmente ter isso muito maduro, né? Eu sempre falo assim, a empresa que não tem nada, quando começa a ter alguma coisa, já é um primeiro passo. A questão tem que iniciar, né? E aí, se a gente falar em pilares, nós vamos ter diversos aí que nós podemos atuar, principalmente quando falamos de segurança, né? E trazendo agora um pouquinho, tu comentou, empresas que não têm nada, por onde elas podem começar? Eu falo que se começar num firewall, num firewall, no antivírus, que são coisas que todo mundo conhece, todo mundo fala assim, não, eu tenho um firewall, eu tenho um antivírus, já é um bom início. Eu acho que ela pode começar achando que os ataques dependem de porte de empresa. Que quem vai ter interesse em atacar a minha empresa que fatura tantos mil por mês, tantos mil por ano, milhões. Sendo que tem grandes bancos para ser atacados, tem grandes instituições para ser atacadas. Por que eles vão me escolher? E não é assim, eles vão escolher o mais frágil, né? E se qualquer empresa hoje, se a gente falar, se eu sequestrar todos os seus dados, você não puder trabalhar no outro dia, seus funcionários não conseguirem logar nos computadores da empresa, qual o prejuízo para você? Quanto você está disposto a pagar para o resgate desses dados? Aí acho que a menor empresa da maior empresa, acho que obviamente o prejuízo é proporcional, mas tem empresa, a maioria vão fechar, todos assim, vão fechar, não conseguirem abrir as portas no outro dia porque os dados foram sequestrados. Então primeiro é entender que existe, ele está vulnerável, e não pelo porte da empresa que ele não tem esse risco, né? Todas as empresas hoje estão vulneráveis. Está conectado, está vulnerável, né? Então o impacto, né, como a pergunta diz, é altíssimo, como um todo. Se não seguir, a gente acredita nesses 3 pilares básicos aí. Isso que vocês trouxeram, acho que é um pensamento que vem, porque eu vou ser escolhida, né? Que lá é muito maior. Então, às vezes, pensar comigo nunca vai acontecer, comigo não vai acontecer. Então, vale para o pessoal que tem empresas começar a olhar com um pouco de crítica quanto a isso, né? E pensar assim, pode acontecer comigo e se acontecer, o que eu faço? Porque, às vezes, como tu falou, portas vão se fechar e às vezes tu não consegue recuperar tudo que tu perdeu. Eu acho que a palavrinha mágica, né, que o empresário tem que ter para ele é assim, se acontecer. Se acontecer. Quando acontecer, na verdade. Quando acontecer, né? Acontecer vai. Sim. A palavra é quando vai acontecer. Será que eu estou preparado a responder? Sim. Não, e aquele ponto, se acontecer, quanto tempo eu posso ficar parado? Eu dependo da informação? Não dependo? São algumas perguntas, são 2 perguntinhas que, se fizer e ele conseguir responder, ele vai saber o que fazer. E se acontece com grandes instituições que investem muito em cibersegurança, né? Claro que vai acontecer com aquela que não está investindo. Exatamente. E tem que desmistificar um pouco de que segurança é caro, né? Porque hoje as mesmas soluções de segurança que protegem grandes instituições, bancos, governos, elas são vendidas sob medida para cada cliente. Então tem uma solução menor, com a mesma tecnologia, com a mesma eficiência que cabe no orçamento ali daquela empresa menor. Então, e até é incrível falar isso porque às vezes as pessoas não conhecem, né? Falar, mas tecnologia que um Tribunal de Justiça utiliza, um Banco do Brasil utiliza, eu contratar vai ser muito caro. Não, é um desconhecimento, porque as soluções são vendidas sobre tamanho e os fabricantes eles pensam nisso, né? Não adianta ter uma solução muito cara se o cliente não conseguir pagar. O maior número de empresas hoje do mundo são pequenas, principalmente no Brasil, pequenas e médias empresas, né? Então, Exatamente. Tem solução de proteção para essas empresas também. E hoje, dentro da CRP, vocês conseguem atender diferentes tamanhos de empresas? Como é que é? Já atendemos. Né? Já atendem? Hoje, Ótimo. assim, dentro do grupo, e aí falando em serviço, em parte de segurança, nós atendemos desde do cara que tem, sei lá, 10 computadores lá até tem 800 mil, 2.000 computadores.
Então, não importa o tamanho, né? Hoje, nós atendemos todo cliente que precisa de solução. Ótimo. Falando um pouquinho de continuidade, qual é o mínimo viável para uma organização que não pode parar? Mínimo. Nós só falando aí nós entramos naquele processo e nas perguntinhas novamente, né? Porque o pessoal fala assim, não, você tem que ter antivírus, ok. Eu tenho que ter uma proteção de dados, tem várias, né? Mas para continuidade cara, deu um problema aqui, pegou fogo o prédio, como que eu consigo trabalhar, né? Então é você ter tudo isso muito bem desenhado. Da mesma forma que pegou fogo e eu posso no outro dia colocar todo mundo para trabalhar online de casa com os seus dados, é uma continuidade. Da mesma forma que pegou fogo em tudo, no outro dia eu consigo levantar um novo ambiente, um novo servidor com os dados do cliente, é outra continuidade. Então é muito relativo e vai depender realmente de cada cliente, o cenário e quanto ele quer investir para ter a continuidade, né? Vamos dizer. Hoje existem, para isso, né, soluções que a gente chama de alta disponibilidade, né? Ou de continuidade do negócio. Aí, dependendo da criticidade do negócio do cliente, se ele não puder parar 15 minutos, né, existe solução para isso que, na verdade, ele nem para, né? Que são os data centers replicados, né, onde o sistema dele principal também está replicado em outros data centers e se der um problema, né, esse sistema vai estar disponível em outro data center, né? Ou no mesmo data center, você ter servidores ali que, se um servidor der problema físico, que acontece, ter outro servidor que consiga, né, suportar a carga ali, receber a aplicação e que a equipe ali continue trabalhando, sistema disponível, banco de dados disponível, a operação do cliente funcionando. Então, o mínimo ali para continuidade é você ter um planejamento de ou continuidade do negócio ou de alta disponibilidade. E o próprio cliente ali que vai dizer quanto tempo ele consegue ficar parado, suportar a operação parada sem ele ter grandes prejuízos financeiros. Para ele medir o quanto de investimento ele vai fazer. Olha, até interessante porque assim, é bom o pessoal entender que existe, ao mesmo tempo que uma redundância, né, vamos dizer assim, um HA, né, os termos técnicos, né, que aí eu tenho a disponibilidade dos dados, é importante, a continuidade de negócio são coisas diferentes. Porque eu querer alta disponibilidade para não parar, né, eu não posso parar, o que uma alta disponibilidade resolve. Mas a continuidade é você pensar no fim. É o que? Pegou fogo aqui. O que acontece? Então eu tenho que ter um plano de continuidade. Eu sempre falo que a continuidade não é apenas você duplicar os seus dados. Não é só isso, porque existe, novamente, o processo, né, as tecnologias que você vai usar, o processo que você vai abordar e as pessoas envolvidas estarem capacitadas e conscientes de que aconteceu o problema, para eu ter continuidade, como eu vou agir? Para o pessoal de casa, o que seria a continuidade dentro da área de vocês? A gente pode pensar em continuidade desde a coisa mais simples para o pessoal entender. Vou dar um exemplo. Você vai num banco com sistema de senhas. E lá você pega uma senha eletronicamente, você tem um número e o painel chama. Se aquele painel lá desligar, como é que o banco vai continuar operando chamando as senhas? Qual que é o plano que ele tem ali para dar continuidade naquilo? Então, a gente não imagina só sistemas críticos. Um simples sistema de senha ele tem que ter um plano B. Continuidade é um plano B para a operação continuar. Como é que ele vai continuar? Vai ter um sistema de distribuição de fichas manual? Né? Então, é um processo escrito mesmo, é um plano de continuidade. Sim, se o meu sistema de senhas parar, eu vou ter uma distribuição de senhas manual e vou ter uma pessoa chamando senha por senha. Já é um primeiro plano de continuidade de negócio daquela atividade, né? Que parece ser simples, mas que pode parar, por exemplo, o atendimento de um banco. Exatamente. E isso a gente, depois levando para coisas mais complexas, pode-se dizer uma empresa que depende da internet para funcionar. Vamos lá, uma empresa que emite bilhete de passagem, uma agência de viagens. Ela precisa emitir bilhete, precisa de internet funcionando. Ela pode pensar em continuidade. Se parar a minha internet, ela não tem como emitir bilhete. Como é que ela pensa na continuidade? Posso ter uma redundância de internet, uma segunda internet? E às vezes essa redundância ela tem que estar uma segunda internet de outro meio físico, não ser da mesma entrega via cordão óptico, né? Operadora, eu ter um 5G ou ter uma Starlink, porque é mais difícil as duas pararem, né? Não depende do meio mesmo físico. Então, é uma maneira simples de explicar para quem está de casa o que seria a continuidade.
Perfeito. Acho que é sempre bom, né? Dentro da área da tecnologia, vocês têm muito nome técnico e às vezes as pessoas que não são da área ficam tipo, tá, e o que é isso? O que quer dizer com Que isso? monstro é esse? Mas é difícil, viu? E aí eu venho com 2 termos também, que eu acredito que o pessoal da casa também possa sentir dúvida, né? Primeiro, o que é o SOC? E qual o valor da entrega para a gestão? SOC, né? SOC, na realidade, eu acho que é a palavra do momento, né? Porque tudo hoje que você vai falar de segurança, estão falando de SOC, né? SOC nada mais é do que um centro de operação de segurança. Passando para o português. É da tá? sigla em inglês, né? Então, Security Operations Center. Security Operations mas Center. em Então, português é um centro de operação de segurança. Então, o que esse centro faz? Ele monitora toda a parte de segurança da tua empresa, né? E ela tem diversos níveis. Então, ela pode ser somente uma proteção de tudo que passa na tua internet, como ela pode ser uma proteção de todos os computadores da tua empresa, né? Até o ponto de analisar tudo que os computadores da tua empresa está enviando ou recebendo ou fazendo. Então, nesse centro de operação, você consegue juntar tudo isso e fazer um controle mais efetivo, do ponto que, caso um usuário seja infectado ou tenta fazer algum tipo de invasão ou está tentando enviar dados para fora e assim por diante, isso não está dentro dos padrões, ele comunica com a central, essa central já comunica com o equipamento que está controlando tudo que entra e que sai, faz o bloqueio e isola aquela máquina. Então entra num nível um pouco mais detalhado do que só colocar um firewall ali controlando o que entra e o que sai. Além de ser um departamento, um centro, né? Então, a palavra-chave que define para mim essa área, o SOC, que é o Centro de Operações de Segurança, se chama proatividade. Porque, efetivamente, as pessoas que estão ali envolvidas têm as pessoas capacitadas e treinadas, tem a tecnologia que vai auxiliar elas a ter a visibilidade de todo o ambiente da empresa, dos dados que estão sendo trafegados, entrando e saindo na rede da empresa, né? E essas ferramentas vão auxiliar a eles a proativamente ver um comportamento anormal e tomar uma decisão em cima daquilo. Ou se efetivamente acontecer algum incidente, alguma invasão, algum furo, qual a resposta a esse incidente? O que vamos fazer para minimizar e não termos um impacto tão grande? Então, então a palavra para mim seria proatividade. Fazendo uma analogia, né, Danilo e Rogério, a gente pode imaginar, quando a gente um centro de operações de segurança, a gente pode imaginar ali o centro de monitoramento de uma empresa, sei lá, de um supermercado, que tem as câmeras e tem uma pessoa ali da área de segurança monitorando, né, o que está acontecendo nos corredores, monitorando os clientes, monitorando os colaboradores e está vendo o tempo todo. Então, fazendo uma analogia, um SOC é formado por isso, a gente tem vários painéis que recebem informações do que está trafegando na rede e ferramentas ajudam a analisar, porque é humanamente possível você estar olhando os dados ali, é como se tivesse diversos clientes e colaboradores ali trafegando o tempo todo, são informações trafegando o tempo todo. Então, tem ferramentas que ajudam o operador ali, né, o analista de segurança, a identificar um comportamento anormal. E quando isso é identificado na forma virtual, é como se o guarda ali, ele tivesse vendo, aquele cliente está meio suspeito, ele começou a colocar coisas embaixo da camisa em vez do carrinho. Então, vamos dar um foco aqui nele. Então, o SOC é justamente para isso, ser proativo, para quando identificar alguma coisa anormal, né, que provavelmente não acontece no dia a dia da rede, dar o foco ali e, se for o caso, isolar, para que não comprometa todo o resto da empresa, né? Então, é o que acontece. Quando, na prática, um equipamento ali, ele está com um software suspeito, vazando dados, enviando dados para fora, ou começando a sequestrar dados, que a gente fala de criptografar dados, que já começa em algum lugar, opa, tem algo acontecendo aqui, como é que a gente faz para que isso não se alastre, né, na empresa? Vamos isolar essa máquina. Então, é o centro de operações que monitora e é proativo para que um desastre maior não aconteça. Perfeito, ficou bem explicado agora. E aí vamos para mais um termo, que é o NOC 24/7. Novamente. Que seria? NOC também é uma sigla. É uma sigla do inglês, como o SOC, é Network Operations Center. Também é um centro, né? Só que o foco do NOC, o SOC tem o foco em segurança. O NOC tem o foco em disponibilidade. Se você tem a sua empresa, e todas as empresas hoje elas são conectadas, dependemos de conectividade.
Então, o NOC, o Centro de Redes, de operação de redes, ele vai olhar para a minha infraestrutura, os equipamentos, os links que eu tenho com a internet, a minha conectividade e, novamente, de forma proativa, sempre monitorar, olhar, por isso, 24/7, que o SOC também é 24/7. Então, para a gente identificar alguma anormalidade ali e, novamente, atuar para que o impacto não seja tão grande. Exatamente. É um exemplo de monitoramento ali que um NOC pode estar fazendo, né? Por exemplo, um servidor que armazena arquivos e existe um monitoramento em cima do disco daquele servidor. Se aquele disco enche, tende a travar o servidor, tende a não comportar mais dados ali, né? Tende se o sistema não funcionar, o banco de dados parar, e o NOC pode estar monitorando o disco daquele servidor específico e ter uma flag que avise lá, quando chegar a 90%, me avise aqui que a gente tem que tomar alguma ação. Ou nós temos que limpar arquivos, né, que não necessários, ou a gente tem que adquirir nova área de armazenamento. Recursos, né? Então o NOC ele monitora desde ativos, né, computadores, Até a aplicação, né? a servidores, Até a aplicação, se uma aplicação está lenta, às vezes precisa de mais recursos. Vou dar um exemplo de uma grande rede de varejo que quer fazer uma promoção de Black Friday. Então ele tem ali, né, Os recursos Os recursos alocados para o dia a alocados dia, né? para o dia a dia, mas naquele dia começa a aumentar os acessos porque tem uma promoção. Então, o NOC monitorando isso, eles conseguem ser proativos e disponibilizar mais recursos, né? Óbvio que tem soluções aí de nuvem que fazem isso automaticamente, né, com complemento, mas para que o ambiente não pare, né? Então, o NOC ele monitora a parte de conectividade, parte de infraestrutura, e assim como o SOC monitora a parte de segurança. Segurança. E isso que vocês trouxeram, olhando com um olhar de negócio, né? Se não trabalhar antes do problema acontecer, vai ter um impacto financeiro. E aí, às vezes, o impacto financeiro, ele não só pagaria o serviço, e como sobraria dinheiro, porque aquilo lá foi um impacto que não tem como tu mensurar ali naquele momento. Exatamente. E aí, falando um pouquinho de cloud, em híbrido, quais critérios definem uma decisão madura nessa escolha? Criticidade, compliance, latência, operação, custo total. Se quiser explicar também um pouquinho do cloud, o que é o híbrido aqui, trazer um pouquinho para o pessoal que está assistindo. É bom explicar o conceito, né? O conceito, sim. Nós temos hoje a cloud híbrida, né? É o conceito, né? Cloud híbrida e cloud pública, né? E a privada. São três. São três. Certo. E a híbrida é os meio dois. termo dos dois. Então, nós temos definido, assim, claramente são duas, né? E a gente fala híbrida porque a híbrida você mistura as duas. Então, nós temos a pública e nós temos a privada, né? A privada qual que é? É aquela onde você vai subir todos os seus serviços, porém, ele só vai funcionar através de um link privado, por exemplo. Ele não vai estar exposto na internet. Então, na internet não vai ter nada para chegar até ele, a não ser por esse caminho que é literalmente privado, vamos dizer. E a pública é uma AWS da vida. A Amazon, por exemplo, quando você sobe um serviço lá, ele fica público. Então, aquilo ali é uma cloud pública, né? Onde você tem bilhetagem, tudo dessa forma. E a híbrida é quando você junta as duas coisas. Então, eu posso ter partes do meu serviço numa cloud privada. Ou seja, dentro da minha própria empresa. Exatamente. E eu posso ter outra parte que seja pública, que seria um sistema... né, um sistema de CRM da vida, um e-mail, por exemplo, e aí nós falamos que é as duas. Então, você consegue juntar, por isso falamos da híbrida, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem clientes dos dois cenários. Nós temos clientes que têm só privado, ele não tem nada público, e nós temos cliente que é só público, né? Então, por exemplo, a gente tem um grupo varejista que nós atendemos, onde ele tem os dois cenários. Ele tem serviços, por exemplo, que são públicos, um exemplo. Ele tem um serviço que atende somente a parte de e-commerce. Então, esse é público porque a aplicação deles é em tempo real. E aí, nós temos a parte interna, que são as lojas. As lojas é tudo praticamente privado, não tem nada público. Exposto na internet, que é terra de ninguém. E a escolha tem justamente a ver com o negócio do cliente, né? Às vezes a latência, como você bem citou, né? Que precisa de um sistema, precisa de uma latência menor e não dá para ter esse sistema rodando numa cloud pública, né? A criticidade, né? Às vezes o cliente tem um sistema que não é tão crítico e ele consegue suportar ali 2, 3 dias para recuperar o seu ambiente, então ele prefere gastar menos com isso, então manter numa infraestrutura privada, né? Mas quando a gente fala de cloud, até mesmo para
desmistificar também, tem gente que vai levantar para a cabeça para o céu assim, a cloud é nuvem, mas nuvem é o quê? Nuvem nada mais é do que um ambiente de data center, né? Com alta disponibilidade, onde os clientes, né, as empresas, elas podem rodar os seus sistemas com alta disponibilidade. E o conceito de cloud é que ela consegue ali ter uma flexibilidade de elasticidade. Citei o exemplo anterior de uma promoção, que eu preciso de alocar mais recursos ali para o sistema suportar, eu consigo, sem tanto esforço, alocar mais recursos, comprar lá um plano maior, né, para rodar meus sistemas ali. Mas não necessariamente isso vai estar no mesmo computador, no mesmo local. Por isso que a ideia de nuvem. Nuvem, você olha para o céu, ela está aqui. Exatamente. Daqui meia hora você olha, ela já está em outro local. Então, essa é a ideia, que você depende de mais recursos, você aloca dinamicamente esses recursos para rodar o seu sistema, como uma Black Friday que exige mais. Você pode escalar, é a forma que a gente chama, crescer. Então, na hora que o fã vai alocando, você não sabe fisicamente onde isso está. Mas por trás disso sempre existe uma estrutura física. Exatamente. Não, é tangível. É tangível e assim. Eu já ouvi pessoas falar, mas nuvem então tá onde, né? Então nuvem então não é servidor. Eu falei, não, calma aí. Né? Existe uma infraestrutura. O pessoal acha que nuvem tá em algum lugar que para funcionar precisa de alguma coisa, né? E acho que vocês trouxeram um ponto aqui que, por exemplo, eu uso o Google Drive, né? Ali eu tenho o armazenamento. E dá para acessar de qualquer lugar e tudo mais. E conforme tu precisa de mais espaço, tu vai pagando para liberar. Então, acho que também entra um ponto, muitas vezes, que as pessoas acham que tá na nuvem, é infinito, né? É liberado. Não, mas tá correto o entendimento, é infinito. Para vocês, usuário, é infinito. Só que por Agora, trás... por trás é uma questão. Tem toda uma estrutura e isso tem um custo. Então, conforme tu vai usar, mais tu vai pagar. E aí vem a questão, né? Que a gente tá num fluxo de gerar muita informação, sem pensar ou sem querer arcar com o custo desse armazenamento, né? Só para você ter uma base, Luana, se a gente falar em armazenamento, na IDX, eu acho que pelo menos de 2 a 3 vezes por ano nós temos que aumentar o armazenamento. Porque, assim, o que a gente começa em 90, 120 dias, já precisa começar a planejar o aumento. Então, assim, hoje, falar em armazenamento de dados é algo surreal. Porque se a gente olhar para a IDX há 2 anos atrás, hoje, sei lá, acho que triplicou o que a gente tinha de espaço. Mais ou menos por aí. Acho que dá para ter essa noção, né? Então, por trás, acontece muita coisa. Para o cliente, está tudo disponível. Tá tudo lindo, tá né? Tudo maravilhoso. Tá tudo lindo, maravilhoso. E aí, quando tu fala do armazenamento, depende, tem toda uma outra estrutura que tu depende, que é a questão da refrigeração ali para te dar tudo, refrigeração, a parte de energia. Energia que é porque fundamental. como data center, o principal ativo nosso hoje é energia. Né? O ar-condicionado é extremamente importante no Tocantins, mas a energia é o principal. Eu estava um dia lendo sobre a questão de quando saem essas trends com inteligência artificial, o quanto que precisa de energia para conseguir suportar uma simples trend que as pessoas fazem e não vem essa estrutura toda por trás, né? Enquanto vocês estavam falando, que eu comecei a lembrar. E aí, é muito interessante, assim, eu acho que quando a gente entende a cadeia como um todo, ou pelo menos tem uma noção sobre ela, até para quando tu vai tomar a tua decisão lá na frente. E quando a gente fala de conectividade, onde nasce um ponto único de falha e como evitar? Acho que vocês trouxeram um pouco antes, né? Mas se tivesse que especificar agora, o que vocês trariam? Conectividade, isso é um ponto que toda empresa utiliza, né? E aí, o que acontece hoje, né, atualmente? Todo mundo fala assim, eu vou contratar a empresa X daqui da região e vou contratar uma Claro, né? Aí, ok, ela tem 2 internet de conectividade lá. Legal, cai a Claro, adivinha? A X também caiu, né? Mas por quê? Porque as pessoas elas costumam achar que porque eu contratei a empresa X da região e contratei a Claro, elas estão sendo por locais diferentes. Então, hoje, um dos trabalhos que nós fazemos na consultoria, quando o cliente entra, é a gente realmente olhar para dentro das operadoras que vão ser contratadas e saber realmente os caminhos que todas elas estão saindo.
Né? Para quê? Para que realmente falar assim, ó, pega a empresa X, a empresa Y, que são caminhos realmente distintos. Para você não ter esse tipo de Quando a gente situação. fala caminho, é um caminho físico mesmo. Físico Como mesmo, fosse literalmente. uma estrada, uma rua. Mas uma rua. Imagina você chegar aqui na rua e falar, ó, eu tenho essa rua e essa rua. Aí a outra chega aqui, chega no mesmo lugar e fala assim, eu também tenho essa e essa, né? Então, quer dizer, você não tem por onde ir. Onde né? vai se tornar Na hora o que der ponto problema, único de falha. é um ponto único de falha. É. Então, hoje tem sim que olhar, ter esse olhar mais técnico, literalmente, que o dono da empresa não vai conseguir tomar. O cara da TI, muitas vezes, também não vai conseguir tomar. E às vezes ele até pode querer levar e quando ele apresenta o orçamento, dá aquele, mas para que eu vou gastar com isso? Isso não vai acontecer, isso não é prioridade, vamos investir no equipamento novo, vamos ver uma máquina nova. E aí o impacto vem, né? Bem, Pra você ter ideia, a gente tem clientes aqui que a gente atende que ele tem 3 internets. Já aconteceu de passar um caminhão próximo, derrubar o poste e ele ficar sem nenhum. É, Tem tem quase. Isso é Palmas nem é algo conhecida novo por pra cá, acidente de poste, né? poste, né? Um poste. No chão. Tocantins não, mas sim, Palmas, eu acho que é a cidade do poste. Porque Acidente de poste. nunca vi derrubar poste igual no Tocantins. E aí às vezes é uma operação que tu para, né, um dia inteiro aí, que é um prejuízo gigante. E o cliente não quer nem saber, o cliente que quer ser atendido, ele quer para aquele momento e pronto. Precisa resolver. Né? E quando a gente fala de segurança e produtividade, a gente falou muito sobre questão produtividade, operação não parar, olho para negócio, quando a gente junta esses dois, né? Como a gente alinha e eu acho que principalmente mostra que esse alinhamento é importante para o decisor. Isso na verdade, é uma linha muito tênue, que você precisa pensar bem, alinhar segurança e produtividade. Porque se você investe muito em segurança, você acaba afetando a produtividade. Situações como, eu vou acessar o meu e-mail da empresa. Para você acessar, eu tenho o usuário e a senha para eu poder entrar. Aí depois eu tenho o que a gente chama de segundo fator de autenticação, que você recebe um código extra para você permitir. Aí, quem sabe, tem uma outra forma, que é um leitor biométrico para ler aquilo. Então, eu estou trazendo muita segurança e acaba impactando na minha produtividade, porque eu preciso simplesmente acessar o meu e-mail. Eu preciso 2, 3 passos para acessar o e-mail. Então, assim, tem que medir bem, pensar bem. Viver sem segurança hoje não dá. Mas também, se a gente implementar muitas formas de segurança, com certeza vai impactar na minha produtividade. Né? É por isso do planejamento, né? Quanto maior o planejamento você fizer, focado em segurança, já com tudo, você já consegue mitigar tudo isso. É porque, às vezes, como vocês estavam comentando, né? Você cria um processo, isso aqui acontece, qual é o impacto disso? O impacto é pouco, então vamos pular essa fase para não ser mais uma etapa. Porque isso tudo é tempo que o colaborador deixa de estar fazendo uma coisa porque está tentando acessar. Exatamente. E aí, para fechar, a conversa tá boa, mas a gente precisa encerrar. Para 2026, qual é a prática inadiável vocês recomendam para segurança e continuidade? Novamente, o planejamento e o investimento. Mas realmente, o planejamento é ideal, investimento na área de segurança hoje tem que acontecer. Hoje acho que o empresário tem que abrir um pouco mais os olhos para isso, né? De começar a planejar o teu ano, né? Olhar para dentro da tua empresa e focar na segurança para fazer o investimento. Vocês acham? Desculpa, pode falar. É aquela pergunta que o empresário tem que fazer, né? Para alguém que saiba, né? Estou vulnerável? Existem hoje, a gente também faz esse diagnóstico, né? Até de forma gratuita, um primeiro diagnóstico ali, para analisar o ambiente dos clientes ali e responder isso para ele. Está por isso, por aquilo. Para ele entender que ele tem risco, né? Então, eu também faço algumas analogias para ficar mais fácil. Hoje a TI, ela é como a área de medicina, né? Existe o clínico geral, existe os especialistas, né? O cardiologista, o pneumologista, etc. Na TI é a mesma coisa, né? Eu tenho um profissional da área de TI, que às vezes ele é mais generalista, entende um pouquinho de todas as áreas, mas ele não consegue ter o entendimento ali total, por exemplo, de uma área de segurança. Então, ele não é um especialista. Então, às vezes, o empresário, o dono de empresa, está confiando o cofre da empresa numa pessoa que ainda não tem essa especialidade. Né? Então, o que é inegociável é ter um apoio consultivo mesmo, né? Para você, de fato, fazer um diagnóstico. Quando você está com um problema, por exemplo, no coração, eu acho que ninguém quer ser atendido por
Clínico geral, um clínico né? geral, né? E às vezes até o clínico geral encaminha você, não, essa aí não é minha especialidade, vou te encaminhar para o especialista. Então na TI eu faço analogia porque é muito parecido. Está muito ramificado, então tem especialista, por exemplo, em banco de dados, especialista em redes, infraestrutura, especialista em cibersegurança. Então é contar com apoio não só de uma pessoa, né? Por isso que a gente recomenda geralmente uma empresa que tenha uma equipe multidisciplinar, porque ali a gente reúne toda essa equipe, né? Alguém especialista em cibersegurança, já assim, com mais de 10, 15, 20 anos no mercado, né? Sênior, que já passou por diversos problemas, que continua estudando isso, né? Porque os crimes estão cada vez mais sofisticados, então também o estudo não pode parar. Pode parar. Perfeito. Então, primeiro agradecer a Aula, Danilo e Rogério. Foi um prazer conversar com vocês. Aprender um pouco mais, né? Porque a minha área é negócios, e aí quando a gente começa a escutar, a gente sempre vai aprendendo. E convidar o pessoal da casa para seguir acompanhando, que vai ter muito conteúdo legal, muito conteúdo rico aí que vocês podem aplicar no dia a dia e nos negócios. Muito obrigada. Prazer. Obrigado.